Vamos lá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao tema da DPF. Na aula passada a gente trouxemos um histórico sobre a DPF, falamos sobre legitimação ativa, ou seja, os mesmos legitimados para propor a ADI, e fizemos a análise, a apresentação das duas espécies de arguição, arguição autônoma e arguição incidental, a DPF autônoma e a DPF incidental. Lembrando que a DPF incidental, por alguns autores, ela é também chamada de arguição por equivalência ou equiparação à ADI. Ou seja, alguns autores entendem que a arguição, que também tem por objetivo declarar inconstitucional uma lei, ela se aproxima da ADI e no ponto em que o objeto for lei federal ou lei estadual, seria inconstitucional, porque estaria invadindo o papel da ADI. Por outro lado, o ministro Gilmar propõe essa ideia de incidentalidade, a partir de um processo concreto, incidentalmente chamar-se esta ação. Lei municipal, a DPF, e lei anterior a 88, não tem dúvida, aí com muita tranquilidade se admite. Bom, vamos então agora falar um pouco sobre preceito fundamental, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A legislação não definiu o que é preceito fundamental, nem mesmo havia a Constituição definido. Nós não temos uma definição, nós temos um procedimento, não há definição de preceito fundamental. De toda forma, nós vamos aqui tentar trazer um conceito e alguns precedentes para tentar entender bem a questão do preceito fundamental. Vamos para a lousa e o texto, na verdade, a doutrina diz o seguinte. Eu poderia trazer aqui uma definição do professor aqui da casa, professor Cássio Juvenal Faria, que estabelece, Cássio Juvenal Faria, que o preceito fundamental classifica ou define como sendo normas qualificadas que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais. Das demais normas constitucionais. Normas qualificadas que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais. Esta é uma definição doutrinária. A partir dela, a gente vai tentar ilustrar com alguns precedentes para identificar o preceito fundamental objeto da ação. Primeiro que eu vou chamar a atenção, e já sinalizamos em aula anterior, foi a DPF número 130. Vamos colocar ela aqui. A DPF, Arguição de Instrumento de Preceito Fundamental 130. Esta arguição, ela teve por objeto a lei de imprensa. Lei de imprensa, e nós apontamos aqui que o preceito fundamental em hipótese seria a democracia. Então, o que se debateu foi se a lei de imprensa violava o preceito fundamental democracia. Tá bom? Um segundo exemplo, para a gente poder ilustrar, é a DPF número 132,
que discutiu a união homoafetiva. E entendeu aqui o Supremo que o preceito fundamental em debate era a dignidade da pessoa humana. E a proibição de tratamento discriminatório. Proibição de tratamento discriminatório. Veja que o ponto aqui, se puderem acompanhar juntos aqui, volta para cá, por favor, é o seguinte: o 226, parágrafo 3º da Constituição, 226, parágrafo 3º, reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. A união estável entre o homem e o homem e a mulher, a união homoafetiva. E entendeu o Supremo que não dar esta interpretação conforme a Constituição e ampliar violaria o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana, da proibição de tratamento discriminatório. Eu poderia trazer mais exemplos aí de ADPF. Por exemplo, ADPF número 101. Vamos lá, mais um exemplo. Eu estou apenas exemplificando. E no julgamento da ADPF número 101, se debateu uma lei que proíbe, no Brasil, uma lei brasileira que proíbe a importação de pneus usados. Esta lei proíbe a importação de pneus usados. Esta ADPF número 101 tem como preceito fundamental a saúde, tem como preceito fundamental o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Saúde, meio ambiente ecologicamente equilibrado. E entendeu então o Supremo que, no caso, nós estamos diante de um debate se esta legislação que proibiu, né, essa importação, essa legislação ela violaria saúde, meio ambiente ecologicamente equilibrado. E de fato entendeu o Supremo que é possível a proibição, que isso é admitido, uma lei que proíba a importação de pneus usados. E por que isso? Porque se eu permitir a importação, eu estou atentando contra o meio ambiente ecológico, contra a saúde. Veja, Lincoln, volta para cá. O que a gente tem numa eventual situação como essa seria um encaminhamento para o Brasil de verdadeira sucata ambiental. Os países ditos desenvolvidos, eles eventualmente não utilizam mais o pneu e mandariam a sucata ambiental para cá. Isso foi proibido por lei e o Supremo ratificou esta proibição de maneira muito acertada, muito acertada. Vamos lá, mais exemplos. Vamos lá, vou para a lousa. São bons exemplos esses. ADPF número 187, que tratou sobre a Marcha da Maconha. Marcha da Maconha. E nessa ADPF, o preceito fundamental era liberdade de manifestação do pensamento, e o outro preceito fundamental, o direito de reunião. Direito de reunião. Liberdade de manifestação do pensamento e direito de reunião. Quinto, inciso 4º e quinto,
inciso 16. Quinto inciso 16. Amigos, veja que esta manifestação que aconteceu na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, tinha por objetivo debater a criminalização da maconha. Então, houve no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, uma repressão violenta por parte da polícia, que proibiu qualquer tipo de manifestação, alegando eventual apologia a crime, e não admitiu esta manifestação sobre a descriminalização da droga. Contra este ato, este ato do poder público, que proibiu, e veja que não é uma lei, é um ato do poder público, é a DPF autônoma que a gente comentou, foi interposta ou proposta a DPF com este objetivo de maneira muito clara, dizer que o que se estava ali não era pedindo autorização para fumar maconha, mas estava sendo pedido uma autorização para manifestar um pensamento sobre a criminalização daquela droga. E o Supremo, por unanimidade, entendeu possível, sob pena de eu violar os preceitos fundamentais apontados aí. Beleza? Vamos lá. Tem mais um exemplo interessante. A DPF 54. Vamos lá? Vamos para a lousa. A DPF 54 trata... Vamos lá. A DPF 54 trata de um pedido de interrupção de gravidez de feto com anencefalia. Esse pedido de interrupção de gravidez de feto com anencefalia tem como alguns preceitos: vida em debate, dignidade da gestante, etc. Dignidade da gestante, etc. Então, vejam, quando se propôs esta ação, a DPF 54, o objetivo era dar uma nova interpretação ao artigo do Código Penal que define o crime de aborto. E, nesse sentido, se sustentou a possibilidade de, no julgamento então desta DPF, interromper a gravidez de feto com anencefalia. E o Supremo debateu. Acima de tudo, você tem aqui a questão da vida, mas há um debate muito intenso em relação à gestante. Por quê? A gestante, ela está convivendo com uma gravidez que não tem perspectiva de sobrevida. Esse foi o debate. Nós temos, de acordo com o diagnóstico médico, uma confirmação de inexistência de perspectiva de sobrevida. Então, a gestante conduzir uma gravidez por 9 meses, sabendo que vai passar por todas as transformações da gravidez, todas elas, transformações físicas, psicológicas, biológicas, todas as transformações, e vai dar à luz à criança e encaminhar, sair dali para enterrar aquela criança, isso sem dúvida mexe com a dignidade da gestante. Esse é o ponto. E ela então, decidiu o Supremo, tem o direito de escolher se quer continuar ou não quer continuar com a gravidez. O pai da criança não tem voz, não manda aqui. O pai da criança não tem como se manifestar, ou não tem interesse jurídico, porque quem está carregando a criança, literalmente, gestando a criança, é a mulher. O pai da criança não teria como impedir que a mãe da criança realizasse a interrupção da gravidez. E depois desse julgamento, como é uma determinação de interpretação, o poder público tem que se sujeitar a ele e permitir que se faça a interrupção. Por isso, hoje a interrupção é feita diante de procedimentos, diagnósticos, laudos, etc., etc., mas é feito pelo SUS, diante ou depois dessa decisão. Depois da decisão que reconheceu a união homoafetiva, os cartórios são obrigados a fazer ou realizar o casamento homoafetivo. Isso está decorrente dessas decisões, né? Então, e tem tantas outras decisões, a DPF discutindo, por exemplo, cotas
em universidades públicas. Nós temos aqui a questão do princípio da isonomia, como um elemento, como um preceito fundamental. E nesses exemplos, então, você está vendo que preceitos fundamentais podem ser encontrados em vários artigos da Constituição. Os exemplos ajudam a entender. Então eu vou trazer alguns artigos que me parecem concentrar em mais espécies de preceitos fundamentais. Artigo 1º, a dignidade da pessoa humana ganha força. Artigo 3º, ganha muita força também exemplos de preceitos fundamentais. Proibição de tratamento discriminatório, artigo 3º, inciso 4º. Artigo 5º, tem diversos preceitos fundamentais ali. Direito à vida, isonomia, igualdade, liberdade de expressão, artigo 5º. Artigo 34, inciso 7, esse é um outro exemplo. Ali você tem os chamados princípios sensíveis da Constituição. 34, inciso 7, princípios sensíveis da Constituição. Este artigo 34, inciso 7, 34.7, traz, por exemplo, a República como princípio sensível, como preceito fundamental. Direito da pessoa humana, princípio sensível, 34.7, a linha A até aí. Mais exemplos. Cláusulas pétreas, são exemplos de preceito fundamental, artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. Mais exemplos. Artigo 170, princípios da ordem econômica, preceitos fundamentais. Direito do consumidor, preceitos fundamentais. Saúde, 196. Educação, 205, 206. Cultura. Então você tem diversos exemplos de preceitos fundamentais envolvendo, né, o tema em debate aí hoje, né, a vaquejada, a farra do boi, rinharias, as chamadas brigas de galo, poderiam, dependendo do ato do poder público que trate essa questão, ser objeto de uma DPF. Há uma DIN discutindo uma lei, mas poderia haver algum ato do poder público regulamentando ou fazendo eventos, ditos culturais da cidade, e aí haveria um debate se isso é cultura ou não, se isso é maus tratos aos animais ou não. Em ADPF poderia haver, são exemplos importantes que a gente traz aí, e com isso a gente acho que passamos a ter uma noção do que é o tal preceito fundamental. E por que digo noção? Porque não há uma definição fechada ainda. O que não é, o Supremo diz que não é, quando o presidente veta um projeto de lei, o veto não pode ser passível de preceito fundamental, porque veto é ato político, veto é ato discricionário, entre aspas, mas é um ato inerente ao Poder Executivo. Eu digo discricionário porque ele tem liberdade de vetar ou não, claro que tem que justificado, mas é inerente ao Poder Executivo. Então o veto não é objeto, não pode ser objeto de ADPF, porque o ato, senão, violaria a separação de poderes também. Então temos exemplos aí do que é e do que não é. Bom, o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora, depois de visto o conceito, pode ser o procedimento desta ação. No seu item do caderno, podemos chamar de procedimento. E, ao falar sobre procedimento, eu vou dizer que é muito similar ao da ADI. E também aqui se tem a previsão de participação de amicus curiae e possibilidade de realização de audiências públicas. Também aqui a participação de amicus curiae, né, e a possibilidade de realização de audiências públicas, também aqui. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Vamos agora avançar e falar sobre o julgamento em si desta ação. Bom, o julgamento é um julgamento plenário, que a gente vai estar diante, né? O julgamento tem que ter aquele quórum de instalação da sessão de 8, presentes 8, maioria absoluta julga a ação. E vamos aos efeitos da decisão. Efeitos, artigo 10 e 11 da Lei 9882 de 99. Vamos lá? Artigo 10 da lei. Efeitos da decisão.
Muito bem. Artigo 10. Trata da ADPF autônoma. Julgado procedente o pedido, far-se-á comunicação às autoridades, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Então, vão ser fixadas as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. É assim que se dá este efeito de julgamento. Ou seja, se o Supremo entendeu que é possível a interrupção da gravidez, vai haver uma comunicação para as autoridades, vai haver uma comunicação para o ministro da Saúde, vai haver uma comunicação para os secretários de saúde, para que implementem no plano municipal, no SUS, o procedimento de interrupção da gravidez. Entendendo que é possível, vamos pensar num outro exemplo, o casamento homoafetivo, vai haver um encaminhamento deste entendimento firmado, dessa interpretação, e vão ser definidas as condições para que se realize esse casamento. É assim que é o resultado. Eu não estou dizendo que eu estou diante de uma legislação, porque aqui o objeto não é a lei. A DPF autônoma não tem por objeto o ato normativo à lei, tem por objeto um ato do poder público. Ato do poder público. A lei, ela é objeto da outra arguição. Então aqui são atos do poder público que podem ser impugnados. E aí é interessante você observar que nessa arguição autônoma, eu posso estar diante de uma ação de controle concentrado, não abstrato, mas concreto. É possível um controle concentrado no Supremo, concreto. Ele é concentrado porque é proposto no Supremo originariamente, e ele é concreto porque ele decide e julga uma questão concreta. É assim que a gente tem que entender, né, essa previsão de controle concentrado, concreto. Nesta ADPF autônoma é o exemplo. Agora, se for a outra ADPF, aquela que se equipara ou equivale à ADI, o efeito do julgamento é idêntico ao efeito do julgamento de uma ADIM. Declara constitucional ou inconstitucional a lei. Se for lei anterior a 88, declara recepcionada ou não recepcionada a lei. Lembrando que se for anterior a 88, ela é revogada por não recepção. E há uma proximidade muito grande com a ADIM. Por isso, hoje, o debate para saber se realmente a ADPF, que a gente chamou de incidental nos termos da terminologia do Gilmar, ou por equivalência ou equiparação à ADI, aquelas que têm lei federal e lei estadual vão estar mantidas, porque caberia a ADI. A diferença seria a incidentalidade, nós já vimos na aula passada. Mas, de toda forma, o que se entende é que é para declarar constitucional ou inconstitucional, ou revogada ou recebida uma lei anterior a 88. A lei de imprensa, declarada revogada por não recepção, a DPF 130, que você já anotou lá. Tá bom? E como é que a gente extrai esta noção? Do artigo 11. O artigo 11, o artigo 10 trata de fixação de condição de interpretação. O artigo 11 diz, é possível modular os efeitos dessa decisão. Então, o que a gente extrai é que se o artigo 11 permite modulação dos efeitos da decisão, ele está tratando de controle de constitucionalidade ou de recepção, porque permite modulação. Então, a lógica é que, se o artigo 11 permite modulação por 2/3,
o objetivo desta ação é controle verdadeiro de constitucionalidade da lei em si. Claro que partindo da incidentalidade. Tá bom? Vamos lá? Vamos agora falar de uma outra questão, que é a possibilidade de cabimento ou não de medida cautelar em ADPF. Tá? Esse é o próximo item. Cabe medida cautelar em ADPF? Vamos lá, vamos para a lousa? Resposta: sim. Cabe medida cautelar em ADPF. E esse tem sido o entendimento do Supremo nos termos do artigo 5º. E aqui é interessante que quem decide a cautelar na ADPF é a maioria. Quem aprecia a cautelar é o ministro presidente do Supremo, presidente do STF. Aqui, na ADPF, quem analisa a cautelar é o ministro relator. Tudo bem? Então a gente tem uma diferença que eu já vi cair em prova. Quem decide a cautelar durante o recesso de ADPF é o ministro relator. Quem decide a cautelar durante o recesso em ADI é o ministro presidente do Supremo. Por que é que isso está assim colocado? Por que é a diferença? Porque a legislação, a Lei 9882 de 99, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, trouxe esta regra especial para a ADPF, que é uma regra especial que afasta o regimento interno. O regimento interno diz é o ministro presidente. A legislação falou que é o ministro relator. Então, numa situação como essa, a legislação especial prevalece sobre a legislação geral, que é a parte processual do regimento. Tá bom? Então, cabe cautelar. No que consiste esta cautelar? No que consiste? Diz aqui que, artigo 5º, parágrafo 3º. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição, salvo as decorrentes de coisa julgada. Então a gente tem aqui uma possibilidade de cautelar muito ampla, né? Determinar que os juízes suspendam o julgamento das suas ações, e determinar qualquer outra medida, e o texto é amplo, qualquer outra medida que o Supremo entender cabível. Então a gente tem uma situação ali bem ampla, o que pode levar a algumas críticas aí. De toda forma, este é o modelo cautelar cabível. Esse artigo 5º tinha sido suspenso por uma ADIM, mas na prática eles estão aplicando o artigo 5º e admitindo cautelar em ADPF. Tá? Bom, uma outra questão que seria a seguinte: a ADPF proposta pode ser conhecida como ADI. Vamos imaginar que se propõe uma ADPF. Proposta ADPF, ela poderia ser conhecida como ADI. Em outras palavras, admite-se o princípio da fungibilidade. Essa é a questão. Proposta ADPF, ela pode ser admitida como ADI? Admite-se o princípio da fungibilidade? E aí nós temos um entendimento do Supremo, precedentes, admitindo a fungibilidade entre ADPF, proposta, como ADI. E aí eu vou colocar um precedente aqui para você, para que a gente tenha esta situação. Vamos lá, vamos para a lousa. E o precedente que admite ADPF, sendo conhecida como ADI, é a ADPF 72. Nesta ADPF número 72, no julgamento de uma questão de ordem,
eles entenderam possível esta chamada fungibilidade. Por que possível? Porque entendeu que os requisitos de uma estavam presentes no requisito, ou como requisitos para conhecimento da outra, e aí se julgou procedente. O que a gente tem é uma rediscussão no sentido posterior de ADI, conhecida como a DPF. E, neste caso, o Supremo criou uma outra situação e diz que é possível, sim, mas devemos observar alguns balizamentos, como dúvida objetiva e a proibição de erro grosseiro. Então você tem dois requisitos importantes aí, que são a chamada dúvida objetiva e proibição de erro grosseiro. Porque na situação aqui, você poderia estar diante de uma situação concreta em que foi proposto uma ADI e o erro ele é absurdo, né? Ele é um erro grosseiro. O ministro Marco Aurélio disse que se deve fazer uma ponderação da seguinte maneira, disse ele: devemos ponderar nesta análise do princípio da fungibilidade a instrumentalidade e celeridade processual de um lado, instrumentalidade e celeridade processual de um lado, com a necessidade de não se baratear os institutos. Então, o ministro Marco Aurélio fez esta ponderação. Instrumentalidade e celeridade processual de um lado, versus necessidade de não se baratear os institutos. Então, temos algumas orientações importantes. Mas, de toda forma, tem sido admitido esta dita fungibilidade entre as ações. Tá bom? Bom, com isso, a gente está encerrando a parte de ADPF e vamos falar da última ação do controle concentrado, conforme a gente havia proposto. A gente falaria das ações em geral. Deixa eu até acompanhar a minha marcação aqui, na ordem que a gente apresentou. Cadê o meu material? Está aqui, ó. Vamos lá, só para a gente conferir aqui a ordem, né? Nós tratamos de ADI, em seguida tratamos das ações de controle concentrado, né? De ADC, aí depois falamos ADI, ADC, ADO, mandado de injunção, juntos, né? Na aula passada, ADC, ADO e IMI. Hoje a DPF e falta falar da última ação, que é a representação interventiva. Alguns vão chamá-la de ADI interventiva, ADIM interventiva, ADI interventiva, representação interventiva. E ela, a tal representação interventiva, está prevista no artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Anoto para vocês. A chamada representação interventiva, ela está prevista no artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Ela está regulamentada na Lei 12.562 de 2011. 12.562 de 2011. Esta é a legislação que regulamentou esta ação. Então, eu recomendo também a leitura desta lei. E, basicamente, o que a gente tem aqui é uma ação de controle de constitucionalidade que é
premissa e pressuposto para uma eventual intervenção federal ou intervenção estadual. Olha que interessante, esta ação não tem por objetivo analisar a constitucionalidade de uma lei em tese. Ela tem por objetivo analisar situações, que eu já vou descrever para vocês, e entendendo a hipótese, abrir o procedimento para uma intervenção. Então, é uma ação judicial que antecede intervenção federal ou intervenção estadual. Esta é a lógica. Veja, quando se fala de equilíbrio federativo, a normalidade é que os entes federativos sejam autônomos entre si, ninguém interferindo em ninguém. Esta é a noção de normalidade, a normalidade que se espera de uma sociedade equilibrada. Agora, diante de situações concretas, situações específicas, situações que estão descritas na Constituição em números clausos, em número fechado, é possível a intervenção. Artigo 34 e artigo 35 da Constituição que você tem que ler. Então, vamos ler o 34. Ele começa assim: a União não intervirá, exceto para... Então, quando o 34 falou a União não intervirá, exceto para, o 34, ele criou o princípio da não intervenção. A União não intervirá nos estados, exceto para. Aí vem as hipóteses. E 35, os estados não intervirão, ou não intervirá, o estado não intervirá em seus municípios. Então vamos para a lousa, para a gente perceber como é que funcionaria esta situação. Se for hipótese de intervenção federal, a União intervirá nos estados, a União intervirá no Distrito Federal, e a União intervirá em municípios que se localizem em territórios federais. Tá? Artigo 34 e 35 da Constituição. Então, a União decreta a intervenção no Estado, no DF e município localizado em território federal. E os estados decretam a intervenção em seus municípios. Os estados decretam a intervenção em seus municípios. Esta é a noção que a gente tem que ter. Tá? A União não pode decretar intervenção em município, exceto se este município está localizado em território federal. Aí a situação é diferente. É município localizado em território federal. Bom, vamos então organizar aqui as situações desse procedimento desta ação. Então, o primeiro ponto é quem tem legitimidade para propor esta ação. Quem tem legitimação ativa para propor a ADI interventiva ou representação interventiva. Aqui, de todas as ações de controle concentrado, esta é a única que se difere. A gente viu até agora. ADI, ADC, ADPF, ADO. Todos que podem propor uma, podem propor as outras. São os legitimados do 103. ADI, ADC, ADPF e ADO. Turma do 103. Representação interventiva ou ADI interventiva, o exclusivo legitimado é o PGR, o Procurador-Geral da República. Então vamos desenvolver a representação interventiva no Supremo e depois vamos desenvolver a representação interventiva no TJ. A representação interventiva no Supremo é proposta pelo PGR. Quando? Quando se está diante de situações, que eu já vou organizar no seu caderno, que violam princípios sensíveis da Constituição. Vamos para a lousa, que são as seguintes. A lei que você já anotou, 12.562 de 2011, no seu artigo 3º, inciso 2, diz que quando se estiver diante de ato normativo ou ato administrativo ou ato concreto ou omissão
que violar princípio sensível cabe a esta ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Quais são os princípios sensíveis da Constituição? Aqueles que estão previstos no artigo 34, inciso 7, a linha A. Aliás, as linhas A até E. A até I. 34, 7, a linha A. Então, o que vocês têm de interessante aqui é que a citação não é apenas em se tratando de ato normativo, de lei. Ela também cabe nessas outras situações. Ato administrativo, ato concreto ou mesmo uma omissão. Vamos dar um exemplo de omissão. Vamos tratar aqui de um pedido de intervenção federal no estado de Mato Grosso. É a IF, a sigla que eles têm dado é IF, de Intervenção Federal 114. E o pedido de intervenção federal decorre de uma omissão do poder público que não está conseguindo impedir o linchamento de presos no estado de Mato Grosso. Esse era o contexto da época, em 1991. IF 114. O Estado não está conseguindo, portanto, omissão estatal de impedir linchamento de presos no estado do Mato Grosso. Ou a IF 5129, Intervenção Federal 5129. É um pedido de intervenção para impedir violação de direitos humanos no estado de Rondônia, porque está havendo, diz a petição, nos últimos 8 anos, mais de 100 mortes e dezenas de lesões corporais contra presos, fruto de motins, rebeliões, dentro do presídio Urso Branco, lá em Porto Velho, Rondônia. Então você tem aí situação de omissão do poder público em conter violação de preceito fundamental, no caso, direitos da pessoa humana. 34.7 alíneas. Um outro pedido de intervenção no Distrito Federal, em razão de suposto desvio de dinheiro público por parte do Poder Executivo, do governador da época. A gente tinha, nesse caso de pedido, denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, e, portanto, o princípio sensível de objeto de análise era 34.7, inciso, a linha A, República, coisa do povo. A República tem justificado a possibilidade de indenizações, melhor dizendo, de responsabilizações. A coisa pública não pode ser tratada da maneira como se está vivenciando. E, por isso, o pedido de intervenção federal no Distrito Federal. Muito bem. Julgou procedente esta ação, significa está ocorrendo violação a princípio sensível. Então, nós vamos passar para uma fase 2 e para uma fase 3 deste procedimento. A ação judicial acabou aqui. Como? Lembrando, PGR, ação proposta no Supremo, porque ato normativo, ato administrativo, omissão ou ato concreto violam princípio sensível, 34.7. É cabimento a violação ao princípio sensível, fase 2, intervenção. É isso que eu vou anotar para você. Vem comigo, e a gente poderia fazer um quadro da seguinte forma. Essa intervenção, ela tem a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é a fase judicial, que a gente acaba de estudar, proposta pelo Procurador-Geral da República no Supremo, quando ocorre violação a princípio sensível. 34.7, a linha A. Se for reconhecido isso, o Supremo não vai declarar inconstitucional a lei. Ele vai seguir o procedimento do 36, parágrafo 3º, que eu vou chamar esse 36, parágrafo 3º, de fase 2. Esta fase 2, a gente poderia chamá-la de intervenção branda. Por quê? Porque nesta fase 2, se é hipótese que está ocorrendo, o parágrafo 3º diz que o decreto, então o presidente da República, ao invés de decretar a intervenção, por decreto, pode, diz o parágrafo 3º,
suspender a execução do ato impugnado. Suspender a execução do ato impugnado. Suspender a execução do ato impugnado. Se isso for possível. Ora, se não resolver o problema, o 34 parágrafos, conferindo aqui. Aliás, 36, desculpem, parágrafos 1º, 2º e 4º, 36 parágrafos 1º, 2º e 4º, eles permitem o que eu vou chamar de fase 3, que é a intervenção efetiva. Que é o quê? Se não resolver o problema aqui, tem que mandar e decretar a intervenção, nomear interventor, definir áreas de atuação, definir todo o procedimento da intervenção. Então, veja, volta para mim aqui, é o seguinte, ó, proposta ação, reconhecido hipótese de violação ao princípio sensível, o julgamento judicial abre a fase 1. O que é a fase 1? O presidente da República suspende a execução do ato se isso resolver. Se não resolveu, decreta a intervenção efetiva, afasta a autoridade, nomeia interventor. Ponto importante. Na fase 2, não tem controle político. A Constituição não permite. Aliás, dispensa. Põe na lousa. Na fase 2, é dispensado o controle político que seria pelo Congresso Nacional. Dispensa. O Constituinte dispensou. Agora, aqui, decretou a intervenção, o Congresso Nacional tem que apreciar, porque é situação de altíssima crise. E aí o Congresso Nacional aprecia na fase 3. Então, a participação política do Congresso Nacional é somente na fase 3. Deu para entender? Bom, o que você precisa saber para a prova quando se tratar de pergunta envolvendo intervenção, adia interventiva estadual? Essa foi a federal. Estadual é muito simples, gente, porque é como se fosse uma cópia, um espelho por simetria. Vamos acompanhar? Quem pode propor a ação no Supremo? PGR. PGR é o chefe do MPU. Então, no âmbito estadual, quem pode propor é o chefe do MP estadual. Quem é que chama ele? Como é que ele é chamado? PGJ. Pode propor ação no TJ. Se lá é Supremo, aqui é TJ. Então, a de interventiva estadual para decretar a intervenção do município, PGJ no TJ, quando há princípio sensível colocado na CE. PGJ, TJ, quando há princípio sensível colocado na CE. É hipótese de reconhecer violação ao princípio sensível? Fase 2, intervenção branda. Se lá é o presidente, aqui é quem, gente? O governador. Faz o quê? Suspende o ato. Se resolver, não tem problema. Agora, se não resolver, o que ele tem que fazer o governador? Decretar a intervenção efetiva, fase 3. Existe controle político na fase 3? Na fase 3 existe. Se lá no plano federal é do Congresso, o controle político contra o ato do governador é realizado pela Assembleia Legislativa do Estado. Ela que realiza o controle político, a Assembleia Legislativa Estadual. Deu para entender, gente? Está tudo certo? Então, eu já vi pergunta de prova assim, quem é legitimado para propor a adia interventiva estadual? PGJ. Aonde? TJ. Existe controle político na fase 3? Sim. Na fase 2? Não. Ponto. É isso que vai cair. Quem realiza o controle político no plano federal? Congresso. E no plano estadual? Assembleia Legislativa. Simetria. Tudo tranquilo. Tá? Com isso, meus amigos, a gente está encerrando esta última ação que tem, em termos de incidência, um número muito menor de questões do que as outras que a gente tratou até aqui. E encerrando, portanto, a matéria proposta no nosso cronograma aqui. Nós estamos, portanto, hoje finalizando 6 encontros de 100 minutos, ou como quiserem contar, 12 aulas de 50 minutos, 12 encontros de 50 minutos, e nesses 12 encontros nós procuramos tratar do controle de constitucionalidade. Eu encerro, portanto, hoje esse bloco, agradeço a atenção de todos, digo que é uma grande
honra, uma grande satisfação poder ter contribuído aí com a formação de vocês. Estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado, sucesso e até mais. Valeu, gente.